Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para, juntos com a Igreja de Cristo, meditarmos o Santo Evangelho. E eu te convido a tomar a espada do Espírito em mãos, como diz São Paulo, escrevendo a comunidade de Éfeso, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus é a espada de combate, é a espada do Espírito. A tomá-la no Evangelho de hoje, a igreja nos fala através de São Lucas. Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Lucas 19, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e o diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, este é um evangelho muito conhecido, em que relata a pessoa de Zaqueu. Zaqueu, uma pessoa judeu, cobrador, ou melhor, chefe dos cobradores e ao mesmo tempo cobrador também, mas ele tinha um cargo a mais dos cobradores, porque ele chefiava, não só cobrava, mas chefiava os cobradores de impostos. Então Zaqueu, com esse serviço prestado ao Império Romano, ele enriqueceu. Mas ele não enriqueceu somente por exercer esse trabalho. Ele enriqueceu porque ele roubava. Através daquele imposto que o imperador decretava tal valor, muitas vezes se era acrescentado outro para que pudessem roubar. Além de receber o pagamento por aquele trabalho, eles ficavam com a parte que eles aumentavam dos impostos. E assim, Zaqueu era o chefe, a chefia do esquema, o chefe daquela máfia, de extorquir, de oprimir e pisotear o povo mais simples. E este homem tinha se tornado muito rico, como diz a palavra, se tornou chefe dos recebedores de impostos, inicia como cobrador, sobe de cargo e passa agora a chefiar aqueles cobradores de impostos, no qual também tem um conhecido por Levi, que é Mateus, que também se torna um dos apóstolos do Senhor. Mas o que eu quero focar é a atitude desse homem de querer ver Jesus. Querer ver Jesus.
E o mais interessante é que ele não se junta à multidão. Qual o motivo? Ora, muitas pessoas em volta do Senhor, o Senhor ali entrando em Jericó, a multidão em torno dele, por que Zaqueu não acompanhou a procissão? Por que Zaqueu ficou ali num canto e disse, eu vou subir ao menos nessa árvore para eu ver quando ele passar por aqui? Por que Zaqueu não foi? Por que Zaqueu não se aproximou? E aí nós podemos raciocinar, meus irmãos, o motivo por qual Zaqueu não se aproximou. Zaqueu tinha consciência que era ladrão. Zaqueu tinha consciência de que os seus irmãos judeus o odiavam e não queriam ir por perto porque ele roubava. Zaqueu tinha consciência que ele não era aceito ali naquela multidão, que ele não era aceito em meio àqueles que estavam ali em torno do Cristo. Ele tinha consciência disso. E como diz também a palavra, ele era um homem pequeno, de estatura. Então ele disse, eu quero ao menos ver, eu não vou me arriscar a ir para o meio. Eu não vou me arriscar a se aproximar, porque ele não queria enfrentar os olhares atravessados dos seus concidadãos, dos seus irmãos. E diante dessa realidade em que Zaqueu se encontra, ele diz, eu vou subir numa árvore e quando ele passar por aqui eu vou ver quem é esse Jesus que todos falam. Que todos falam. E Zaqueu sobe numa árvore. Quando Jesus vai passando, meus irmãos, por ali, para a surpresa de Zaqueu, antes que Jesus, ou melhor, antes que Zaqueu olhe para Jesus, Jesus já está olhando para Zaqueu. Quando Zaqueu vai naquela árvore, lançar o olhar no Senhor que vai se aproximando, os olhos do Senhor já se encontra com os olhos de Zaqueu. Ele já fica surpreso. É como que alguém disse, olha Jesus, tem um homem em cima da árvore. Mas ele é Deus, onisciente, ele sabia que ali se encontrava. E quando Jesus vai passando debaixo daquela árvore, Jesus, para surpresa de Zaqueu, diz assim, Zaqueu, ei, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Meus irmãos, como o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus que se convida a ir à nossa casa, a estar na nossa casa. E melhor ainda, um homem que era excluído, um homem que era rejeitado como Zaqueu. O homem que não ousou nem se aproximar, porque já sabia na sua condição de pecador público. Mas, no entanto, as pessoas julgavam Zaqueu pelo que via, julgavam Zaqueu pelo que aparecia publicamente do seu pecado. Mas Jesus foi no coração. Jesus viu o coração daquele homem. Aquele homem não estava satisfeito, apesar de ter enriquecido com as suas falcatruas, com os seus roubos, com as suas maldades, porque quantas famílias foram judiadas com que lhe foi tirado naquilo que era necessário ao sustento daquelas famílias, e foi lhe arrancado, além de um imposto já alto, foi lhe acrescentado por roubo, corrupção. Mas Jesus via algo que ninguém podia ver, que eu, humanamente, você não podia ver. E assim é nos dias de hoje. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e não vê as pessoas. Jesus olhou e não disse, ei ladrão, porque era assim que chamava Zaqueu, ladrão. Ninguém chamava pelo nome, ó ladrão, ei ladrão. Jesus diz, ei Zaqueu. E muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos ver, porque nós não temos capacidade de ver. Estamos muito humanizados.
e não espiritualizados, que nós somos bloqueados a ver o interior, o coração. Deus vê o coração, e Deus viu o coração daquele homem. Deus sabia que tinha algo bom ali dentro, que não era só coisa ruim, e que podia vir à tona o que estava bom dentro do coração de Zaqueu, transformando toda a sua vida. E aquele homem se tornaria um homem bom, um homem santo, um homem convertido. E aí Jesus o chama pelo nome, não pelo o delito do qual cometia, pecador, ladrão, isso ou aquilo. Não, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Aquele homem desceu a toda pressa, correu adiante e foi preparar a sua casa para acolher o mestre. Eu fico pensando, meus irmãos, o pensamento daquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, que se achavam santas, que se achavam melhores do que Zaqueu, e que até apostavam, ele vai lá para casa, ele vai lá para casa, ele vai almoçar lá em casa, porque até então o mestre não tinha dito para onde ia, aonde ia almoçar, aonde ia ser a parada. E no entanto, aquele homem que é condenado por aquela comunidade, por aquela turma, é nesta casa que Jesus quer ficar. Isso é uma grande lição para nós. Cuidado você que julga, cuidado você que aponta o dedo, cuidado você que condena, cuidado você que não sabe o nome do outro, mas sabe o pecado do outro. Cuidado, porque Jesus quer ficar na casa dele e talvez não na sua, nem na minha, quando o preconceito, quando o julgamento, quando nós nos achamos melhores que o outro, quando esse mal, essa cinzanha, esse câncer toma conta de nós. Tomemos cuidado. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Aquele homem desceu a toda pressa, porque Jesus tem pressa. Jesus tem sede de Zaqueu. Jesus tem sede dessa alma. E aí, meus irmãos, compreendemos as palavras do Senhor. É alegria, é mais alegria por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O céu se faz festa. Lembremos a parábola do filho pródigo, quando o pai acolhe novamente o filho que retorna e faz festa porque o reencontrou são e salvo. Meus queridos irmãos, esse é o nosso Deus de amor e de misericórdia. E aquelas pessoas com o coração empedernido, pedrificado, incircuncisos, ainda começaram a criticar no seu interior a atitude do mestre. Ele vai hospedar-se em casa de um pecador. E na hora do banquete, na hora lá do almoço, porque foi Jesus, mas também aqueles que criticavam, pegaram carona e foram lá comer na casa do homem, né? É ladrão, é pecador, isso, aquilo, mas na hora quiseram comer da comida do ladrão, quiseram se abrigar na casa do ladrão. Olha que povo hipócrita. Olha que povo hipócrita. Mas estavam ali. E como não se bastasse estar na casa, comer da comida, estar na sombra, estar no bem bom, estar na acolhida da casa do ladrão, como eles diziam, eles começam agora no seu íntimo julgar a atitude do mestre. Não bastava condenar Zaqueu, agora eles querem condenar até Deus pela sua grande misericórdia. Este homem, filho de Deus, vai hospedar-se na casa de um pecador. E Jesus vai e diz: os médicos existem para quem? Para os que estão bem de saúde ou para os doentes? Para os doentes. Então eu, filho do homem, sou médico dos médicos. Eu sou o médico da alma. Eu sou aquele que cura da chaga do pecado. E eu vim procurar e salvar o que estava perdido. E aí naquele diálogo de Jesus com o Zaqueu, na casa de Zaqueu, quando se diz casa, entrar na casa, intimidade, meus irmãos. Isso nos traz para a intimidade. É preciso que eu fique na tua casa. Quando se fala casa, casa é lugar de descanso. É lugar onde a gente fica à vontade. Então casa, na linguagem bíblica, se traduz em intimidade de Deus. A intimidade, eu quero ser íntimo do teu coração. Eu preciso ficar nele. Eu preciso ficar na tua casa.
E naquele diálogo de intimidade de Jesus com Zaqueu, acontece a transformação. Zaqueu diz: Senhor, se roubei, vou devolver 4 vezes a mais. Zaqueu vai devolver o principal e vai devolver o prejuízo que aquelas famílias tiveram com o que ele roubou, dando o principal com mais 3 vezes a mais. Que maravilha! Que coisa boa, meus irmãos! É motivo de muita alegria. Então é isso que o nosso Deus faz. É isso que Jesus faz. Jesus pega aqueles que nada são e neles são alguma coisa. Não era assim que se dizia antigamente, antes do Cristo? Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. E Jesus, ele se torna maldito para nos trazer a bênção e a salvação às nossas almas. Jesus pega a cruz, que era sinal de maldição e de condenação, e transforma no sinal de bênção e salvação. É isso que o nosso Deus faz. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bondoso. Porque Ele não quer que nenhum se perca. Por isso não julguemos, não vamos olhar com os olhos de condenação atravessado. Não sejamos como aqueles que estavam em volta de Jesus, fechando ali a barreira, colocando um campo sobre o Cristo para que outras pessoas não venham, principalmente aqueles que eles julgavam não merecer estar perto de Jesus. Olha, quem sou eu? Quem és tu? Para que a gente agora possa julgar quem pode estar ou quem não pode estar perto do Mestre. Quem somos nós, irmãos? E aquelas pessoas chegaram a esse ponto de excluir, de condenar. E até diante da atitude do Cristo, da acolhida do Cristo, do amor do Cristo, diante dos olhos deles em acolher Zaqueu, eles ainda questionam. Mas Deus percebe e mostra o fim para que ele veio, para procurar e para salvar o que estava perdido. Porque este aqui também é filho de Abraão. Este aqui também está incluído, não é excluído. É como que o Cristo diz: vocês entendem de excluir. Eu vim trazer a inclusão, não a exclusão. Este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem, que é Cristo, que é Ele, veio procurar e salvar o que estava perdido. Louvemos e bendizemos esse Deus de amor e de misericórdia, que tem nos procurado e que tem nos procurado constantemente para nos salvar. Eu que me encontrava perdido, outros que se encontram perdidos, o Senhor continua na diligência da busca e da procura. E o Senhor conta comigo e conta com você para que a gente possa, deixando-se tocar pela graça de Deus, deixando-se tocar pela grande misericórdia, pelo grande amor do Senhor, a gente também possa sair em diligência, levando o amor de Cristo, levando a misericórdia, levando o perdão, apresentando esse Cristo que diz: é preciso que eu esteja hoje em sua casa. É preciso que eu esteja hoje em sua casa. Aqui é Zaqueu, mas hoje é você que está agora me vendo e ouvindo a palavra de Deus. É preciso, diz o Senhor, que eu esteja hoje, não é amanhã, hoje em tua casa. Não tarde. Não venha mais adiar o seu sim, a sua resposta. Procure um grupo de oração mais próximo da sua casa. Procure um grupo de oração na sua comunidade, na sua cidade. Se insira num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Faça a experiência de Pentecostes e sinta poderosamente esse amor de Deus que transforma vidas. Esse amor de Deus que cura, esse amor de Deus que salva, esse amor de Deus que liberta. Amém. Obrigado a você que esteve até agora ouvindo a palavra de Deus. Aqui foi mais uma reflexão do dia de hoje do Santo Evangelho. Fica com Deus, que eu vou com Ele.
Até a próxima oportunidade. Paz e bem.